vocês agora, concentração máxima. É uma coisa muito boa de explicar, só que se tu não estiver bem concentrado, tu não vai entender. Em nenhum livro tu vai ver a explicação dessa maneira. A maneira como os livros explicam é um pouco diferente, e por isso eu acho que a gurizada tem dificuldade de entender, que ela sai da nossa realidade, a explicação do livro. A explicação que eu vou te dar aqui, chega agora, tá bom? Não vou ser grosso. A explicação que eu vou dar para ti agora é uma explicação muito palpável, muito simples de entender. Adivinha o que é esse P? Pressão. Eu vou fazer um gráfico da pressão versus temperatura. Só que eu quero investigar essa substância que eu tenho aqui, tá vendo? Uma substância que eu não conheço direito, eu quero ver como é que ela se comporta. E eu vou pegar ela e vou botar nessa máquina ultra moderna, tá vendo essa super máquina aqui? Essa máquina é uma máquina que tem o botão da... E o botão da... Para a direita aumenta, para a esquerda diminui, e eu escolho o que eu quiser. Eu posso botar no 0 Kelvin, ou botar 1 milhão de graus. Eu posso botar pressão 0, ou pressão 20 atmosferas, 1000 atmosferas. Tudo bem? Moderna essa máquina. Eu pego essa substância e coloco ela lá dentro da máquina, enquanto a temperatura está bem fria, quase zero absoluto. E a pressão, primeiro eu vou estudar aqui a pressão atmosférica, vamos dizer que aqui é a pressão atmosférica. No início a substância está em que estado físico? Sólido, beleza, então a temperatura bem baixa e sólido. Aí eu aumento a temperatura, continua? Então aqui está sólido ainda. Aumento a temperatura, de repente eu vejo uma pocinha ali se formando. Começou a fundir, né? Derreter popularmente, tecnicamente falando, começou a fundir. Ah, não, essa temperatura eu vou registrar, foi aqui, ó. Aqui é que começou a fundir. Só fiz um pontinho ali. Tuf. Aí eu espero um pouquinho e já percebo que tudo ficou no estado... Aí eu aumento a temperatura, olho, tá líquido, aqui é líquido. Aumento a temperatura, líquido. Opa! O que está acontecendo? Vaporizou. Eu vou lá, marco a temperatura. Tudo bem? Que estado estava aqui? E ali? E agora? Beleza, virou tudo gás lá. Fiz um estudo do comportamento das mudanças de estado físico para essa substância, só que eu só fiz o estudo para a pressão de... E eu quero estudar todas as pressões que existem. Vai dar trabalho. Mas então, peraí. Esfriei, ficou congeladinho, e agora eu vou aumentar a pressão, ó, para a direita. Aumentei a pressão, sei lá, 10 atmosferas agora. O senhor parece 2. Não, é 10. Tudo bem? Bem querido. Então vamos lá. Aumentou a temperatura, sólido. Aumentou a temperatura, sólido. Tu acha que vai virar líquido na mesma temperatura de antes? Não, a natureza não é assim. Como está mais espremido, vai precisar de mais energia para se desgrudar. Então a temperatura em que vai ir para o estado líquido aumentou um pouco, tá vendo? E aí tu tá líquido agora. Vamos botar líquido ali. Ficou líquido. Aumenta. De repente, vai para o estado e eu marco essa temperatura. Quer dizer que a partir dessa temperatura é o estado gasoso. Se eu fizer esse estudo para várias faixas de pressão, tu concorda que depois, ligando os pontos, eu consigo descobrir onde é sólido, onde é líquido, onde é gasoso? E o mais legal, à medida que eu diminuo a pressão, esses pontos vão se aproximando e, pasmem, chega uma hora que a pressão é tão baixa que o estado líquido deixa de existir. Chega uma hora que vai direto do estado sólido para o estado... Depois de mapear esse comportamento usando uma máquina idiota como essa, é só brincar que nem quando a gente era novinho, liga ponto. Porra, como é simples entender um diagrama de fases, cara. É muito simples. Ele simplesmente mostra qual é o estado físico para uma dada pressão e pronto. Se for a pressão de 10 com a temperatura de 100 aqui, ó, qual é o estado físico? Se for a pressão de 1 com a temperatura de 1000 lá, ó, qual é o estado físico? E se for esta pressão com esta temperatura, fica no estado líquido. Acabou. Tu vê, ó, eu usei a ideia da maquininha para te mostrar que tu já tem elementos para conseguir entender a criação do diagrama. Não está na Bíblia o diagrama. Ele é feito em laboratório. E aí, olha só, eu te mostrei, fiz o desenho para te mostrar como é que ele é criado. Mas para ficar didático, a gente faz assim, ó. Para ficar bem didático, a gente só faz aquilo ali, ó. Estado físico. Gasoso. Primeira coisa que tem que saber. E na próxima aula, com calma, eu vou botar pontos aqui para dar nome às coisas e vou dizer que essa linha é a linha da sublimação, porque ela separa o sólido do
do gasoso. Essa linha separa o sólido. Qual é a passagem de sólido para líquido? Essa é a linha da... Essa linha separa o líquido, é a linha da vaporização. Agora, o ponto mais legal do diagrama de fase é esse ponto mágico aqui, ó. É o ponto triplo. É a temperatura e a pressão nas quais os três estados físicos existem ao mesmo tempo. Tu imagina, tu olhar para o vidrinho da máquina e ver ao mesmo tempo partes sólidas, parte líquida e um vaporzinho ainda em cima, tudo junto. Como é o nome desse ponto? Ponto triplo. É um nome justo chamado de ponto triplo? Nome justíssimo. Na aula que vem eu vou te mostrar o diagrama de fases para substâncias anômalas e dar nome aos bois. Muito obrigado pela paciência e pela atenção.